contra. E agora eu vou trazer o vídeo, as imagens dela falando que é muito bom de escutar. Curta, comente, compartilhe muito. E você também inscreva-se nesse canal, Claudinha e Croves, que a gente traz só boas notícias. As boas novas do reino, lá do painho Lula e muito mais. Imagens. Nós estamos vendo um Congresso Nacional que se comporta como inimigo do povo nos mais diversos momentos. Votam pelo aumento da conta de luz, aliviam o IOF para os milionários e agora querem manter as pessoas aprisionadas numa escala de trabalho completamente desumana. Vamos para cima dentro desta casa pela aprovação do fim da escala 6x1. Esta é a pauta da família brasileira. Esta é a pauta do trabalhador brasileiro. Esta é a real pauta do povo, que importa ao povo e a qual o Congresso quer virar as costas, tem a pachorra de responder uma entrevista e de maneira nem um pouco constrangida mostrar que 70% de seus parlamentares são contra uma demanda que é latente e popular. Precisarão aguentar as vozes das ruas, precisarão prestar esclarecimentos à sociedade, que cobra uma posição do Congresso, que pare de ser omisso, que pare de se comportar como amante do mercado e legisle para as pessoas. Não adianta criar cortina de fumaça, não adianta criar narrativa, não adianta tentar minimizar a atuação de ninguém. Estamos de olho, junto com o povo, nas medidas tomadas pelo Congresso Nacional e continuaremos a cobrar como sempre fizemos. O povo brasileiro quer dignidade, o povo brasileiro quer dinheiro sobrando na conta para poder ter lazer, para poder viver a sua família. A conta de luz é um absurdo, as taxas são um absurdo, tudo está pela hora da morte para o mais pobre, para o povo, enquanto as elites que colocam uma faca no pescoço do governo, com a conivência do Congresso Nacional, lucram em cima da dor, do sofrimento e da... Em relação à contenção de despesas correntes, eu não tenho outra resposta a não ser aquela que eu dou todos os anos quando venho a essa casa, das vezes que venho. Não há como fazer contenção de despesas sem rever os gastos do governo em todas as medidas. Colocarmos a lupa, termos honestidade intelectual, né, de saber que nós já fizemos... Eu vou usar um termo que não é meu, mas eu vou usar o termo do governo, do presidente Lula, para deixar claro, com toda tranquilidade, sem nenhuma consideração aqui a quem não concorde, né? Nós já vencemos muito com andar de baixo, gente. Se a gente não tiver colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, todas as medidas que nós fizemos sempre era pelo lado de políticas sociais. No passado se cortou até dinheiro para ciência, tecnologia, inovação, porque não se acreditava nisso. Se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com a andar de cima, a qual eu pertenço. Então, a gente tem que ter, muitos de nós pertencemos, então a gente tem que ter a seguinte mente, por justiça tributária. Se nós olharmos todos os servidores dessa casa, dificilmente alguém paga aqui menos de 22% de imposto na sua renda. E trabalham todos os dias, de manhã, de tarde, sábado, domingo, eu sei porque, mesmo quando a gente está nas nossas bases, a gente aciona os nossos servidores. Iguais a esses servidores, existem pelo Brasil afora, nos municípios, nos estados, e nós estamos na iniciativa privada. Ou seja, não precisa de muito dinheiro para pagar 22% de tudo que se ganha. Basta alguém ganhar R$4.000 por mês, um pouco mais que isso, com líquido, para ter lá todo mês descontado 22%, me corrija, porque eu nunca gravo a tabela, acabou de mudar barreirinhas em maio, então eu não sei qual é o valor. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil, de renda, não é propriedade, não é outros tipos de benefícios temporários, não é indenização, não é nada disso. Quem tem a renda acima de 50 mil, não pague pelo menos 10. E nós não vamos mexer com quem pague 11. No agro, por exemplo, a maioria dos contratos, muitos dos contratos de arrendamento, etc., paga pelo menos 11%. Ninguém vai mexer com isso. Nós estamos dizendo para aqueles que não pagam, ou pagam 3 ou 4, possam pagar pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda, tenho que me considerar de esquerda. Porque não é possível que a gente entenda isso como algo que fira a suscetibilidade de quem quer que seja. Se chama
justiça tributária. Significa garantir às pessoas igualdade de tratamento. Significa que aquele que ganha 4 mil, que vai ser descontado em 22%, não vai ficar num grau de desnível tão grande com aquele que ganha 100 mil e que, não estou dizendo todos, que muitos são tributados, não vão pagar nada, ou seja, pelos dividendos, ou seja, pelas receitas que têm, ou seja, pelos investimentos que fazem. Então, acho que com muita honestidade, eu dei um exemplo apenas porque eu acho que eu posso falar até porque eu estou nesse processo, antes e depois, eu faço parte desse processo e desse grupo. Eu acho que nós estamos falando de algo absolutamente democrático, justo, equilibrado, que permitiria e permitirá que a gente, em compensação, e para finalizar, garanta a quem ganhe até 5 mil, por isso que eu dei o exemplo do 4 mil, que não pague nada como ou como deveria ser. Antes disso, né, quais são as propostas que nós temos para conseguir aumentar a arrecadação e diminuir gastos, a contenção de despesas correntes? Bom, aumentar a arrecadação, né, com aumento de imposto, está cada vez mais complicado. Nós temos um dos países que mais se cobra impostos do mundo, embora a cobrança seja realmente injusta no que se refere à igualdade de quem paga esses impostos. É possível ainda aumentar ou cobrar impostos de quem não paga, mas sempre lembrando que quem mais paga a conta não consegue suportar mais aumento de arrecadação. Por isso foi a proposta do governo em relação ao IOF, que eu tenho certeza que agora todos vão sentar na mesa de negociação, vão conversar, vai sair através do diálogo, da concordância, do interesse coletivo, uma alternativa viável para o Brasil, como também outra proposta que eu sei que é desta casa, e eu levei 8 anos trabalhando isso, é um grande desafio, que é a questão de se aumentar a receita pelo corte de gastos tributários, daqueles incentivos fiscais, e eu sou a favor de incentivos fiscais, quando eles atendem o interesse coletivo, é o caso do Super Simples, né? Mas às vezes você tem um incentivo fiscal que foi dado há 40 anos atrás, que atendia, gerava emprego, renda, dinamizava a economia e que hoje não atende apenas pequenos grupos de interesse. Agora, eu não queria estar na pele dos senhoras e dos senhores. Eu tentei por 8 anos, nós conseguimos, eu era presidente da CCJ, colocar na PEC uma alternativa que, na prática, ela não consegue nos atender, que era reduzir para 2% do PIB os gastos tributários, mas a forma como ficou redigida por interesses não resolve, né? E eu não quero estar na pele das senhoras e dos senhores, porque eu sei que quando se mexe com interesses, os lobbies vêm, né, fazem, aqueles grupos que conseguem fazer lobby, fazem pressão, muitas vezes mostram por A mais B que eles têm razão, outras vezes não, e a gente não consegue avançar na questão de gastos tributários. O que está na mesa, a pedido do presidente desta casa, e já aceito pela equipe econômica e pelo ministro Haddad, não se mexeria com os gastos tributários constitucionais, por exemplo, Zona Franca de Manaus, e entre outros. Poderíamos fazer um corte linear, não é a melhor medida, mas talvez a possível, eu mesmo fui contra no passado, acho que não é a que garante mais justiça tributária, mas dentro da injustiça que nós temos hoje, mexer com uma linearidade em algumas desses gastos tributários poderiam ser uma alternativa, mas não se iludam, nós estamos falando de pelo menos 150 tipos de gastos tributários no Brasil. Na hora que a gente abre isso, tem sempre alguém dizendo que tem razão, que vai gerar desemprego, enfim, mas nós temos que enfrentar. Se nós conseguíssemos ou conseguirmos algo em torno de 20 bi de economia no universo de gastos tributários hoje, da ordem de 580, e varia, bilhões de renúncias fiscais todos os anos, lembrando, dos quase 600 bi, grande parte é constitucional, então nós não vamos mexer, sobra outro tanto, dentro desse outro tanto nós vamos ter dificuldade em achar alguns. Se nós conseguirmos ali algo em torno de 5% desses, nós estamos falando de uma economia, ou de economia no sentido de ter receita, né? Receita que nós renunciamos, mas que vai entrar para os cofres públicos na ordem de 20 bilhões. Tendo as receitas crescendo acima da inflação, pelo menos 2%, eu não achato o crescimento da despesa, que é a pergunta que o presidente fez. Por que lá? Porque, por enquanto, lá
No último ano, nós ainda não colocamos todas as receitas, porque o conservadorismo da Receita Federal, né, não optou por não colocar, por isso essa diferença, e o olho clínico do presidente foi exatamente na única discrepância aí das despesas primárias. Nós questionamos a Receita, vai ou não vai, foi uma divergência, chega a uma conclusão que é verdade, é melhor fazer as coisas com parcimônia, com conservadorismo, mas a tendência é esse número crescer por conta de uma possível arrecadação maior de receitas que virão para o orçamento referente a 2029, que foi a pergunta do presidente Efraim. Durante anos, repetimos que o Brasil não muda, que nada adianta, que são todos iguais. Mas será mesmo? Ou será que isso é o que querem que a gente continue acreditando? Que a gente permaneça cansado, desacreditado, desmobilizado. Porque um povo que desiste do voto é um povo que entrega a chave da própria casa para quem o saqueia. Não se trata de um discurso político. Não é uma defesa de partido algum. O que propomos aqui é uma reflexão. Um convite, direto e sincero. Você já parou para pensar no poder que carrega em um simples voto? Talvez o maior poder que um cidadão possa ter. Num país onde se elege palhaços, cantores sertanejos, influenciadores digitais, pastores, jogadores aposentados e até coaches de internet. Fica o questionamento: estamos escolhendo representantes ou apenas figuras conhecidas? Em 2026, mais uma vez, milhões irão às urnas. E muitos ainda tratarão essa decisão com a leveza de quem escolhe um número de rifa. Mas o resultado? O resultado molda sua aposentadoria, o preço da luz, o custo do aluguel, os impostos que você paga, o salário que recebe e o futuro do seu filho na escola. Nos últimos anos, vimos eleitos indivíduos sem preparo técnico, sem experiência política e, pior ainda, sem compromisso com o povo. E não é julgamento, são os fatos que mostram. Você consegue lembrar de alguma grande contribuição de Valdemar da Costa Neto para o povo? Ou consegue entender por que Marco Feliciano, em meio a uma crise nacional, gastou R$157 mil dos cofres públicos para tratar os próprios dentes? Quantos deputados hoje têm propostas que realmente beneficiam a base da população? Ou melhor, quantos votam contra o povo e ainda assim são reeleitos? Agora reflita, você colocaria um influenciador digital para operar o coração da sua mãe? Você confiaria um avião a um cantor sertanejo sem brevê? Então, por que entregamos o futuro de 215 milhões de pessoas nas mãos de quem sequer entende o que é legislar? A história do Brasil é marcada por uma profunda desigualdade. De um lado, o privilégio absoluto da elite política e econômica. Do outro, a carência total das camadas populares. Essa elite, política, empresarial, midiática, opera muitas vezes não com base em ideais, mas com o propósito de manter seus próprios privilégios. Sempre que surge um projeto que busca redistribuição de renda ou diminuição das desigualdades, há uma onda organizada para desqualificar e desmontar. Essa é a praxe da classe dominante brasileira. Eles preferem manter tudo como está. Afinal, estão no topo. É importante notar como a mídia tradicional muitas vezes pauta o debate político com foco na distração. Nos colocam para brigar entre esquerda e direita, entre cores de camiseta, enquanto por trás das cortinas, acordos são selados, regalias aprovadas e o povo esquecido. Por isso, nosso foco principal não está em defendermos lados, nem partido. Defendemos o povo, sempre o povo. Como já dissemos em outros vídeos, se deve respeito a toda a opinião política, mas infelizmente, há muito tempo que este Congresso ultrapassou o campo da política e se tornou uma vergonha nacional, infestado de meninos mimados. O voto é o único momento em que o cidadão é igual ao bilionário. Um título de eleitor tem mais poder que um jatinho particular, mas apenas se for usado com consciência.
Não se trata de obrigar ninguém a votar neste ou naquele, mas sim de fazer um convite honesto. Antes de votar, pesquise, reflita. Se pergunte: essa pessoa está preparada? Tem propostas reais? Tem histórico? Está comprometida com o povo ou apenas com a própria vaidade? Se em 2026 cada brasileiro fizer esse exercício, talvez o Brasil nunca mais seja o mesmo. Nenhum país se transforma se sua população não tomar para si a responsabilidade. Não adianta esperar que alguém resolva. É preciso lembrar, eles só estão lá porque nós colocamos. E se não servem, tiramos. Com o voto. Não somos obrigados a aceitar que o Brasil continue sendo governado por figuras que zombam da inteligência coletiva, que tratam o cargo público como palanque pessoal ou balcão de negócios. Chegou a hora de virar a chave. Não com briga, não com ódio, mas com consciência, porque o voto é nossa arma mais poderosa. E 2026 pode ser o começo de uma nova história. Se inscreva no último jornal do mundo para ser o primeiro a saber tudo o que ocorre no mundo. Ninguém nunca esperou que da boca de um deputado bolsonarista brotasse um broto de justiça social. Não, meu amor. A gente pode ser tudo nessa vida, menos ingênua. Agora, se nem a cara de pau é polida, se nem o cinismo vem com uma rendinha de vergonha, aí é pra cuspir no chão e chamar o povo pra roda. Sim, tô falando de você, Sóstenes Cavalcante. Deputado, pastor, discípulo do Malafaia e devoto da velha arte de enganar o povo com Bíblia numa mão e o cofre público na outra. Chica Marrenta. Verdade sem verniz. Esse homem é uma espécie de padre do desmonte, um ventríloco do capital travestido de servo de Deus. Anda com o verbo empinado e o dedo em riste, defendendo o pagador de impostos, como se tivesse passado fome em fila de INSS. Mas no fundo, é só mais um mordomo do sistema, desses que servem os ricos com guardanapo de pano, enquanto limpam os beiços com a Constituição. Sóstenes fala em conter gastos com a mesma firmeza que aprova 50 bilhões de dólares em emendas secretas. É o tipo de sujeito que faz jejum pela moral enquanto mastiga a aposentadoria dupla na janta. Fala fino com os miseráveis e grosso com os cofres públicos. Esses dias, diante de uma medida provisória para ressarcir os velhinhos que foram tungados nas fraudes do INSS, sim, os aposentados, gente que ralou a vida inteira para receber migalha. O senhor deputado apareceu para dizer que o Congresso vai resistir, que vai dificultar o repasse, que o importante é não aumentar os gastos. Como é? O Brasil é saqueado, os velhinhos ficam a ver navios e o problema agora é gastar para corrigir um crime. Mas quando o assunto é aumentar o número de deputados, ele vota sim. Quando é para permitir que político acumule salário e aposentadoria, ele sorri. Quando é para espalhar verbas sem fiscalização, ele berra com entusiasmo. É como se a hipocrisia tivesse feito vestibular e passado com louvor. E não pensem que isso é sobre um deputado isolado. Não. O caso de Sóstenes é só a pontinha do cabresto. É uma sinfonia de canalhas disfarçados de patriotas, todos afinados na mesma partitura. Fingem cuidar do povo enquanto empilham privilégios nas gavetas da própria bancada. O discurso é sempre o mesmo: defender o contribuinte, proteger o orçamento, honrar a pátria. Mas na prática eles defendem o próprio bolso, protegem os seus e honram o PIX. Eles querem que a gente acredite que ressarcir vítimas é exagero, que ajudar aposentado é luxo, que o Estado precisa ser magro, mas só nas áreas que atendem o povo. Porque pro Congresso, meu bem, tem sempre uma pizza assando no forno com borda recheada de cinismo e cobertura de emenda. É por isso que a gente tem que parar de tratar essas figuras com a elegância que elas não merecem. Deputado que fala em nome de Deus para negar direito a quem foi roubado não merece reverência. Merece ser desmascarado em praça pública. A cada vez que um Sóstenes da vida abre a boca, é o povo quem paga a conta, mas é também o povo que pode cobrar. E se a gente não exigir que a justiça social vire prática,
E não só palavra bonita, esses homens vão continuar sorrindo na tribuna enquanto devoram o futuro do Brasil com um garfo de prata. Sóstenes, meu caro, a tua língua vai pesar mais que tua consciência. E olha que a concorrência é fraca, porque quem fala de contenção de gastos enquanto engorda com verbas secretas não é líder, é coveiro. E o cemitério que vocês estão cavando não é só o da decência, é o da democracia. Mas saiba, enquanto houver voz, haverá gente gritando. Enquanto houver memória, haverá quem lembre. E enquanto houver a minha língua solta, haverá quem se levante para cuspir na cara da hipocrisia. Porque aqui, quem dá a bênção sou eu. E o nome do Pai, no caso, é povo. Deixe seu comentário e assine o canal para ouvir as não tão boas novas da Chica.